Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador.
noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itaperuna. Nós queremos desafiar você nessa noite a estar com seu coração ligado, sintonizado com Deus. Ele quer falar muito ao seu coração. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, entregando o culto dessa noite nas mãos do nosso Deus. Eu quero desafiar você a participar de todas as partes do culto. Não sai do lugar onde você estiver, fica aí firme até o final do culto, porque Deus quer falar ao seu coração. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos o culto dessa noite nas tuas mãos. Esperamos que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Que todas as partes do culto, ó Deus, seja tão somente para adorar e glorificar o teu nome. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Estou subindo a um lugar mais alto.
Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar aqui mais uma vez nesta noite para compartilhar com você ou com vocês mais uma porção da palavra do nosso Deus. O texto que Deus colocou no nosso coração para esta noite está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 13, do verso 5 até o verso 8. E eu gostaria de ler esse texto para você nesse momento. Está escrito assim, meus irmãos: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso assunto nesta noite, meus irmãos e amigos, é confiança em Deus. Eu tenho observado que nesse tempo presente, nesse tempo de coronavírus, muitas pessoas têm esquecido de Deus. Ao invés de confiarem mais ainda em Deus, estão afastando de Deus. E eu entendo que isso é questionador, exatamente num tempo em que deveríamos confiar mais ainda no poder de Deus. Até porque alguém disse um dia desse, um pastor renomado, de que essa pandemia nada mais é do que uma das trombetas do Apocalipse. Então, meus irmãos, é necessário que nós confiemos em Deus sem nenhuma reserva, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos ajudar nesse tempo em que entendemos que passamos pelo vale da sombra da morte. Muitas pessoas já morreram nesse tempo, muitas pessoas já partiram em função desse vírus que tem assolado o mundo. E a pergunta é para você, meu irmão da nossa igreja, da 10ª Igreja Batista: você tem confiado em Deus? Você tem andado com Deus? Você tem depositado a sua confiança em Jesus, o único que entende o seu problema, o único que entende a sua história, o único que conhece as suas dificuldades? E o escritor aos Hebreus diz exatamente isso, que Jesus, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Ele experimentou tudo aquilo que o ser humano experimenta, e Ele conhece muito bem as nossas dores, as nossas dificuldades, e sabe tratar de cada uma delas. Mas é necessário que nós depositemos toda a nossa confiança em Deus, em Jesus. Eu quero fazer destaque de um primeiro ponto que eu acho bem importante para todos nós nessa noite. Podemos confiar absolutamente em Deus, porque Ele é Deus que fez. Em Isaías, no capítulo 51, verso 10, a Bíblia diz assim, meus irmãos: não és tu aquele que secou as águas do grande abismo, que fez do fundo do mar um caminho para que por ele passasse os remidos? Eu tenho dito aqui à igreja, ao longo da nossa história aqui, que é necessário que voltemos no tempo de vez em quando. É necessário que façamos uma regressão mental, voltando no passado, para ajudar a nossa vida física,
para ajudar a nossa vida mental e também para ajudar a nossa vida espiritual. Isso ajuda muito as nossas vidas quando nós voltamos no tempo, relembrando as coisas que Deus já fez por cada um de nós. Se todos nós, cristãos, fizéssemos assim, de quando em quando voltasse no tempo, fazendo uma análise das coisas boas, das coisas ruins que aconteceram, com certeza o tempo presente seria muito melhor para cada um de nós. Quando nós voltamos no tempo, meus irmãos, relembrando a nossa história, o nosso passado, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, com certeza isso ajuda muito nas dificuldades que passamos no tempo presente. É do conhecimento da nossa igreja, da 10ª Igreja Batista Peruna, de coisas grandiosas que o nosso Deus já fez aqui entre nós, e nós não podemos negar. E o salmista vai dizer lá: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu estava aqui domingo passado com alguns irmãos, orando para uma criança recém-nascida, e nós comentávamos exatamente sobre isso. Como Deus tem abençoado a nossa igreja, como Deus tem se manifestado aqui entre nós. E os irmãos, membros da nossa igreja, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Eu poderia contar aqui, manifestação por manifestação, nós ficaríamos aqui horas e mais horas, e não lembraríamos de todas. Então, baseado nesse primeiro ponto, podemos confiar em Deus absolutamente, porque Ele é um Deus que fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, como Deus tem nos abençoado. Um dia Deus estava comentando, falando com uma irmã através do telefone, e ela, muito alegre, muito feliz, ela dizia: pastor, Deus teve misericórdia da minha vida. Eu fui para o hospital em situação difícil, em situação degradante, mas Deus me socorreu, e mais uma vez Ele me livrou da boca do leão, assim como Paulo disse lá atrás. Então, meus irmãos e meus amigos, nós podemos confiar plenamente em Deus, porque Ele é um Deus que fez. Se nós pudéssemos citar aqui textos da Bíblia, nós citaríamos tantos textos de coisas que Deus já fizera lá no passado. Salvou a vida de Zaqueu, transformou a vida de Paulo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, curou o cego de nascença, transformou vidas e mais vidas. Enfim, quantas coisas Deus já fez lá atrás, e quantas coisas Deus já fez na sua vida, meu irmão e meu amigo que nos assiste nesse momento. Então é necessário que de vez em quando nós voltemos no tempo, de vez em quando nós façamos uma regressão mental para relembrar os benefícios do Senhor para conosco. O salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor por todas as coisas que me tem feito? Ele vai responder: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 14, do verso 21, assim, meus irmãos, presta atenção. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez o mar terra seca,
e as águas foram divididas. O Senhor se manifestou na vida do povo de Israel naquele tempo. E essa aqui é uma história de Êxodo, do Êxodo que o Êxodo registra, de que o povo de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o povo passou em terra seca, porque o povo confiou no Senhor. Moisés com aquele povo confiou no Senhor, e as águas abriram, e o povo passou em terra seca. Não vamos esquecer, meus irmãos, dos grandes benefícios do Senhor em função da vida de cada um de nós. Segundo lugar, podemos confiar em Deus absolutamente, porque Ele é um Deus que faz. Está escrito assim em Isaías 51, verso 12: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo de um homem que é mortal, ou do filho do homem que se tornará como feno? Então não é hora de confiar naquilo que o homem é capaz de fazer, mas confiar naquilo que Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. E no verso 24 de Jeremias 9 está escrito assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos confiar plenamente em Deus, porque Ele é um Deus que fez. Podemos confiar plenamente em Deus, porque Ele é um Deus que faz. Deus está neste momento fazendo coisas extraordinárias na vida de muitas pessoas. Por que não dizer que Ele está fazendo coisas extraordinárias na sua vida neste momento? No tempo em que vivemos, onde passamos pelo vale da sombra da morte, meus irmãos e amigos, é o tempo de depositarmos toda a nossa confiança em Jesus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão e meu amigo. Você tem confiado em Deus ou você tem abandonado Deus? É hora de unirmos mais ainda em oração, é hora de unirmos mais ainda na leitura da Bíblia, é hora de unirmos mais ainda na comunhão uns com os outros, para passarmos as circunstâncias da vida de cabeça erguida, servindo, honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. O texto que lemos, no versículo 8, você entendeu muito bem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em qualquer tempo da história do mundo, o ser humano pode confiar em Deus. Os grandes heróis da Bíblia confiaram em Deus sem nenhuma reserva. E segundo o apóstolo Paulo, foram mais do que vencedores. Porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Quero dizer para os irmãos, baseado nesse segundo ponto, podemos confiar em Deus absolutamente ou plenamente, porque Ele é um Deus que faz. Ele tem feito nesse tempo de pandemia, meus irmãos, o mesmo que Ele já fizera lá atrás, antes da pandemia. Deus tem socorrido a sua vida,
Deus tem socorrido as nossas vidas, Deus tem mantido a nossa igreja sob controle. Nós temos presenciado aqui as manifestações de Jesus na vida de cada um de nós. Tem acontecido cura na vida de irmãos, salvação na vida de outras pessoas, de forma que Deus continua agindo na vida de cada um de nós. Terceiro lugar, meus irmãos, podemos confiar absolutamente em Deus, porque Ele é um Deus que fará. Ele é Deus que fará. Em Isaías 51, verso 11, diz assim a palavra: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a Sião, e haverá perpétua alegria sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Então, você e eu podemos confiar em Deus, porque Ele é um Deus que fez. Você e eu podemos confiar em Deus, porque Ele é um Deus que faz, um Deus que está fazendo obras extraordinárias agora, quem sabe na sua própria vida, obras extraordinárias da história do mundo. Ele tem o mundo sob controle. Deus não para, Ele está trabalhando constantemente. Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando do seu casamento, Ele está cuidando do seu namoro, Ele está cuidando da igreja, Ele está cuidando dos pastores, Ele está cuidando de cada um de nós, que confiamos absolutamente no seu poder. Paulo confiadamente disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, não é hora de regredir, voltar atrás, abandonar a carreira. Não é hora de desânimo, é hora de avançar. É hora de rendermos graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos confiar em Deus absolutamente, porque Ele é um Deus que fará. Isaías 51, verso 11: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a Sião, e haverá perpétua alegria sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Há um hino que nós cantamos muito aqui na igreja, é um hino que todas as igrejas cantam hoje: coisas grandes ainda estão por vir. Confie em Deus, meu amigo, confie em Deus, meu irmão, porque o nosso Deus já fez, o nosso Deus está fazendo, e o nosso Deus continuará fazendo. Hebreus 13, verso 5, a gente leu, e o 6 para fechar: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você precisa tomar posse da promessa de Deus. Nós precisamos nos apossarmos das promessas divinas. E o verso 5 é uma grande promessa de Deus para nós: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Se você confiar em Deus de verdade, depositar toda a sua confiança nele, em Jesus, Ele cuida de você melhor do que uma mãe cuida de um filho recém-nascido. Ele tem cuidado de nós. Hebreus 13, verso 6: de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me possa fazer o homem.
Eu quero, meus irmãos e amigos, desafiar todos vocês nessa noite, todos nós, neste momento, a depositarmos toda a nossa confiança em Jesus. Toda a nossa confiança em Jesus. Então, meus irmãos e amigos, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração para essa noite. Confiança em Deus. Podemos confiar absolutamente em Deus, porque Ele é um Deus que fez. Podemos confiar absolutamente em Deus, porque Ele é um Deus que faz, está fazendo. Podemos confiar absolutamente em Deus, porque Ele é um Deus que continua fazendo, continuará fazendo. Deixa Jesus dominar seu coração. Deixa Jesus dominar a sua vida. Viva uma vida na total dependência de Deus. E grandes coisas Ele ainda há de fazer na sua vida. Coisas semelhantes ao que Ele já fez. Coisas semelhantes às que Ele está fazendo. E Ele há de fazer essas coisas na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Que nós tenhamos uma semana preparatória para o próximo domingo. Deus nos abençoe. Amém. Se lançaram você numa cova
muito prazer estar aqui. Eu quero falar quem eu era antes da conversão, né? Eu era uma pessoa muito difícil, né? De se lidar, de fazer amizade. Eu tinha dificuldade de fazer amizade com as pessoas. Então eu passava por metida. Ah, metida. Então eu sempre passei por metida, mas não é. Mas não era mitidez, era timidez. Então eu sempre fui essa pessoa taxada como uma pessoa assim, né? Difícil de se lidar. Eu sei que eu era muito difícil mesmo, porque para mim sempre foi difícil comunicar, conversar com as pessoas. Quando eu conversava com as pessoas, eu não olhava no rosto das pessoas, até das minhas amigas eu não conseguia olhar no rosto delas, eu conversava sem olhar. E é assim, a minha vida era assim. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito difícil mesmo. Tinha medo das coisas, tinha medo de tudo, tinha medo de chuva. Então, é isso daí. E depois da minha conversão, eu passei a enxergar as coisas melhor, passei a enxergar as pessoas melhor, passei a olhar para as pessoas direito, né? Conversar olhando para as pessoas. Então, eu senti que Jesus estava mudando meu viver, né? E gostei muito de visitar a igreja, a 10ª igreja que eu visitei. Então eu converti mais meu esposo aqui, né? E estou aqui até hoje. Eu sou feliz de ser daqui desta igreja, né? Sinto falta de estar aqui em comunhão, porque agora está difícil, né? Mas se Deus quiser, Deus vai fazer a obra, né? Eu fico muito feliz por eu fazer parte desta igreja, porque agora Jesus mudou meu viver. Eu consigo ver as coisas melhor e não estou sozinha mais, porque quem está com Jesus nunca se sente sozinho. Todo problema que eu tenho, eu oro a Deus, para Deus me acalmar meu coração, e Deus acalma meu coração, né? Eu queria deixar para os irmãos, falar para os irmãos que quando tiver com algum problema, chora aos pés de Jesus. Chora mesmo, pede a Ele que Ele vai mostrar o caminho para todos nós, né? Eu faço parte da 10ª Igreja Batista, estou aos pés de Cristo, estou no melhor lugar do mundo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
És bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final de mais um culto da 10ª Igreja Batista de Itaperuna. Queremos agradecer muito a sua presença, queremos agradecer a sua atenção, queremos pedir a Deus que abençoe grandemente a sua vida, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana preparatória, para que no próximo domingo estejamos aqui de volta, honrando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu amigo, e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.